Olá, eu me chamo Leonardo Miller e o propósito desse vídeo é falarmos sobre como gerar uma nova cultura dentro das nossas vidas, seja no contexto de vida geral ou dentro dos nossos negócios. E para começar isso, eu tive muito tempo uma provocação, uma inquietação dentro de mim. Eu olhava para muitas pessoas e me perguntava, por que muitas pessoas, quando elas conhecem Deus, elas se entregam momentaneamente, o foco, a sua energia, a sua disposição é esse assunto. Só que com o passar do tempo, essa disposição vai se perdendo e muitas vezes acaba, inclusive, morrendo a sua fé. E isso tem tudo a ver sobre a cultura. O maior desafio nosso como ser humano não é começar. O nosso maior desafio é continuar, é permanecer. Começar, qualquer um é capaz de começar. Agora, permanecer é aí que nós começamos a ver, de fato, aonde está a constância e aonde existe só empolgação. E olha só que interessante o texto em Romanos 8, 13, 14, que vai dizer exatamente a resposta para isso. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então esse texto já traz para nós a resposta do porquê que muitas vezes a nossa fé, a entrega, ela não continua, ela não permanece, ela morre no meio do caminho. O texto fala que se nós vivermos segundo a carne, nós morremos. Então, quando nós recebemos uma informação nova, uma direção nova, ou nós acessamos um novo lugar, uma nova cultura, aqueles velhos hábitos, comportamento, mentalidade que estava impregnado ainda dentro de nós e não foi confrontado, com o tempo passa a querer voltar a tomar o governo de volta da vida. E por isso que acaba então matando a toda aquela nova cultura, a tudo aquilo que estava sendo construído. E o texto ele continua, mas quando você vive pelo Espírito, o Espírito mata as obras da carne. Está exatamente trazendo para nós aqui, que quando nós buscamos viver em fé, no Espírito, nós matamos ou nós confrontamos aqueles velhos hábitos e comportamentos e então estabelecemos uma nova cultura dentro de cada um de nós. E isso é muito interessante, que como é que eu gero esse processo de transformação? Segundo Coríntios 3,18 vai dizer algo para nós. Mas se todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto traz algo para nós. Glória em glória. O que é glória em glória? É você fazer processo por processo. Muitas vezes o nosso imediatismo acaba querendo fazer com que nós não respeitemos os processos. E é aí que muitas pessoas caem. Uma nova cultura é destruída. Um novo processo é eliminado. Porque a liderança, ela não consegue entender que precisa um tempo de amadurecimento em cada área, em cada etapa. Porque todo amadurecimento, ele vai consistir em algo, confrontar o caráter que estava corrompido ou que estava distorcido. Então, quando eu passo a entender o tempo e respeitar o confronto de cada uma dessas áreas, aquelas áreas do caráter fragilizado vai sendo ajustado e vai sendo implementado, então, uma nova cultura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que de glória em glória ou de processo em processo é gerado em nós, é que muitas vezes nós desistimos no meio do processo. Porque o processo ele começa a se tornar doloroso. Então, viver aquela vida, aquilo que eu tinha antes, é muito mais confortável do que eu começar algo novo, fazer algo novo. Porque toda vez que eu começo algo novo, o nosso processo emocional, ele começa a sentir medo, ansiedade, preocupação, dúvida, muitas vezes a falta de flexibilidade a se moldar ao novo. Então, isso acaba limitando ao avanço das mudanças que são necessárias para a nossa vida. Só que aí entra algo. Se eu não estou disposto a renunciar, a abandonar aqueles velhos pensamentos, aquela mentalidade antiga, aquela cultura antiga, eu jamais entro na cultura nova.
Eu posso provar, experimentar, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Elas provam, mas elas não conseguem trazer isso como um novo padrão para a vida delas, porque elas não estão dispostas a renunciar àquilo que elas estavam acostumadas ou aquilo que trazia prazer para a vida delas. Por isso que uma transformação, ela acontece quando nós somos guiados pela fé. A fé é a certeza do invisível, é a fé que nos faz sermos imparáveis, ou a fé é o que faz com que nós tenhamos uma força para superar as nossas limitações ou a nossa própria resistência da mudança. É a fé que nos traz uma direção interna do que fazer, como fazer e como avançar. Mesmo que eu não veja a luz no fim do túnel, mas é essa fé que me faz querer avançar em direção a algo, a um objetivo para gerar essa mudança e essa transformação na minha vida. E fé é algo que precisa ser exercitada, ela precisa ser ativada. É por isso que quando eu quero gerar uma nova cultura, eu preciso uma nova mentalidade, que é uma transformação, que só é gerada pela fé. E isso serve em qualquer área da nossa vida. Se eu quero uma mudança na minha vida pessoal, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se eu quero uma mudança na minha empresa, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se eu quero uma mudança nos meus relacionamentos, eu preciso mudar a forma como eu enxergo eles. Tudo está atrelado à forma como você enxerga as coisas. Por isso que os olhos da fé é o que faz com que gere essa transformação.